Sagrado coração de Jesus, há um lugar onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar. Sagrado coração de Jesus, Sagrado coração de Jesus, Sagrado coração de Jesus, fonte de amor, fonte de consolação. Sagrado coração. Olá, dentro de alguns minutinhos nós vamos iniciar nossa live. Obrigado a você que já está entrando para estar conosco nesse momento, nessa jornada que começamos hoje. Daqui a pouquinho nós daremos início, mais 2 minutinhos. Fonte de amor, fonte de consolação, Sagrado coração. Há um lugar onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar. Sagrado coração de Jesus. Boa noite. Boa noite a você que está começando conosco essa jornada que queremos começar hoje, nessa sexta-feira, e fazer ao longo de toda essa semana. Concluir na véspera da próxima sexta-feira, na quinta-feira, né? Semana que vem, próxima sexta-feira, é festa do Sagrado Coração de Jesus. Então nós queremos iniciar, ou melhor, nos prepararmos para esta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, aprofundando, ou melhor, partilhando um pouquinho desse bate-papo aqui pela nossa live, aqui na página da província de São Paulo, dos missionários do Sagrado Coração, aprofundando um pouquinho mais o sentido do simbolismo do coração, olhando um pouco para a história da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, de uma riqueza assim fenomenal. Então eu agradeço desde já você que está conosco aqui iniciando hoje essa jornada, esse caminho do coração, como nós queremos chamar esses nossos encontros, que se darão todos os dias a partir de hoje, sempre nesse horário, às 20h30 aqui no Facebook, nesse endereço. Convido você para a gente iniciar esse nosso momento na presença de Deus, de Nossa Senhora, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado seja por toda parte o Sacratíssimo Coração de Jesus, eternamente. Várias pessoas estão entrando, obrigado a você que está conosco aqui ao vivo, compartilhando conosco nesse momento em que nós queremos juntos iniciar a nossa caminhada. Bem,
Como eu disse, o nosso desejo é que ao longo desses dias a gente faça uma visão panorâmica desse simbolismo riquíssimo que tem o coração. Não só dentro da nossa cultura cristã, com a devoção e a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, mas hoje, sobretudo, nós vamos olhar um pouquinho os antecedentes disso. É lógico que é uma visão superficial, vamos citar por cima alguns fatos, alguns acontecimentos, alguns episódios, mas gostaríamos que isso pudesse ajudar você a aprofundar e a amar ainda mais essa espiritualidade tão rica que certamente vem ao encontro daquilo que nós vivenciamos hoje como uma resposta. Tá bom? Então nós queremos iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E interessante, né, que não poderia talvez ter dia melhor para começar a falar sobre o simbolismo do coração do que nesse 12 de junho, que é dia dos namorados. Aliás, aqui o meu abraço a todos os jovens namorados, a todos os eternos namorados que porventura estejam aí nos acompanhando. Meu abração e parabéns para todos os namorados que estão nos acompanhando aí. Pois é, quando nós falamos de namorados, de apaixonados, o grande símbolo é o coração. Coração que fala de muitas maneiras. Quando nós dizemos, por exemplo, eu amo você do fundo do meu coração. Ou eu digo para alguém, você mora no meu coração. Ou outras expressões, por exemplo, essa pessoa é tão boa, tem um coração tão grande. Olha só a forma como nós vamos usando o simbolismo e a palavra coração para significar tanta coisa. Ou podemos dizer também, essa pessoa tem um coração de pedra, quer dizer, uma pessoa ruim, uma pessoa fechada. Vejam a maravilha de variedades de sentidos, né, que a palavra coração tem e que nós queremos conversar um pouquinho a respeito disso. Coração, nós queremos iniciar hoje, como eu disse, olhando um pouquinho anterior à noção que o cristianismo depois vai dar, sobretudo a partir da patrística, para o coração. Vamos dar uma olhadinha, porque esse simbolismo não é algo somente nosso, apesar de que fica muito forte para nós, cristãos, sobretudo católicos, com a devoção, com a espiritualidade do coração de Jesus, esta maneira de falar desse espaço interior, desse local de encontro, não só afetivo, mas também intelectivo, também da inteligência, também além das emoções, de tudo aquilo que rege a vida do homem, que dá inteireza para ele. Esse local de encontro que nós estamos chamando de coração, já estava presente inclusive em outras culturas. Um grande teólogo jesuíta, Karl Rahner, ele vai dizer que o coração exprime o centro mais íntimo do homem. Olha que bonito. É o centro ordenador e primitivo do todo. É a pessoa na sua unidade indivisível. O centro mais íntimo e centro ordenador. Por isso que quando nós falamos de coração, não estamos falando simplesmente de um órgão físico, não é? Estamos falando de algo muito mais profundo. Depois um outro jesuíta, conhecido certamente de muitos de nós, muito querido por sinal, João Batista de Banho, vai dizer, olha que coisa linda desse trecho que o padre de Banho, de saudosa memória, vai nos deixar. Ele vai dizer que o coração é o arquétipo do amor. É o centro vital da pessoa, propulsor de vida, arquétipo do amor. Estamos falando do Dia dos Namorados, né? Quantos coraçõezinhos hoje, certamente distribuídos e divididos, para falar desse sentimento de paixão, de carinho, de cuidado entre os namorados hoje, entre pessoas que se amam. Ao coração físico, diz o padre de Banho, reagir às emoções com taquicardia, com esfriamento, pressão e outros movimentos, abre espaço para fazer dele um símbolo do cuidado, da sede de vida e das emoções afetivas. O coração ama e odeia, deseja e rejeita, teme e confia, e continua. Associam-se a ele a amizade, a aliança. Deixa a sua forma biológica para se vestir de inúmeras estilizações nos desenhos, por exemplo. É o centro mais íntimo da pessoa. Daí depende tudo, diz o padre de Banho.
é o núcleo, o centro, o ponto de junção de todas as forças humanas. Olha que coisa linda! É a sede das relações interpessoais. Nele, o ser humano se encontra com o mistério de Deus. No coração, o ser humano se encontra com o mistério de Deus. Se arquitetam aí no coração os grandes amores. No coração se experimenta a graça. Veja que definição mais linda, para mim é mais bonita, explicando o sentido do coração. E usar o coração, como nós estávamos falando, né? Como este símbolo, como este lugar ordenador, como este centro de nós mesmos e que nos conecta ao mesmo tempo com Deus, é algo que já era usado por culturas anteriores à cultura cristã, por exemplo, cultura grega, a cultura egípcia, entre diversos povos semitas. Eu vou usar aqui algumas referências de um doutorado em História da Filosofia do Fábio Cristiano de Moraes. Ele começa citando o uso do coração em outras culturas. Eu quero partilhar com você. Por exemplo, na cultura egípcia. A cultura egípcia que tem seu auge, veja só, 3.000 anos antes de Cristo, na cultura egípcia, já tem registros de que se usava esse simbolismo do coração desta forma como nós estamos falando. Segundo o Fábio Cristiano, na sua tese de doutorado, ele vai dizer que lá, para os egípcios, no auge da cultura egípcia, milênios antes de Cristo, 3 milênios pelo menos, havia 2 termos para representar o coração. Hati e Ibi. Ibi aparece dando a ideia de coração espírito, coração razão, centro da vida moral e dos sentimentos. Veja que já no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, significa amor, coragem, vontade. Isso o termo Ibi. O termo Hati significa coração como órgão físico, mas o termo Ibi vai além. Já dá essa ideia, esse embasamento para aquilo que nós entendemos um pouco hoje também, a partir de outros aprofundamentos que teremos daqui a pouquinho. Além de ser também a sede das faculdades intelectuais do homem, o termo Ibi, sabedoria, espírito, inteligência, pensamento, memória. O autor afirma que na cultura egípcia é do coração que jorram as fontes da vida, segundo a sua pesquisa. E veja que exemplo interessante na cultura egípcia é sobre o coração. No ritual fúnebre de mumificação no Egito, segundo o autor, o coração era o único órgão que era preservado, que não era mumificado. Todo o corpo era mumificado, tem muitas múmias nos museus, a gente pode perceber isso, mas o coração ele era retirado. Uma vez que, de acordo com o Livro dos Mortos, que orientava os ritos de mumificação, é no coração do homem que a sua vida se refugia na morte, então não podia mumificar o coração. Depois que o restante do corpo estava mumificado, aí se colocava de novo nele o coração, que não podia ser mumificado, porque é nele que estava preservada a vida. Olha que bonito. Esse relato da cultura egípcia antiga. Na cultura semítica, também muitos significados. E quando nós falamos de cultura semítica vem de Sem, filho de Noé, sobretudo os árabes e os judeus, né? Os 2 grandes povos semitas, oriundos daí desta linhagem, segundo a tradição bíblica. Na cultura semítica, lá dos povos do Antigo Oriente, do Oriente Próximo, se utiliza em hebraico, e os hebreus é um desses povos semíticos, né? Se utiliza no hebraico a palavra leb, ao se referir ao coração. Leb, que mais tarde vai ser traduzido para o grego como cardia, para o latim como cor, e para, além dos hebreus que tinham, dos judeus que tinham como leb, os babilônicos tinham também a expressão libu, para falar de coração. E para os antigos semitas, para esses povos semitas, o coração não é apenas um órgão indispensável à vida do corpo. Ele é também todo o centro da vida psicológica e moral. É o centro da vida interior para os povos semitas. Como ele é o mais importante dos órgãos físicos, seu nome serve também para o emprego mais geral, né? Designando a interioridade do homem, segundo o Fábio Cristiano na sua tese.
Segundo o autor, né, para o povo hebreu, especialmente de onde nós bebemos também a nossa cultura, e da onde é muito significado que nós damos, sobretudo a espiritualidade, para o coração, nós bebemos aí das fontes bíblicas. Para o povo hebreu, segundo o autor, analisando do ponto de vista das anotações bíblicas, o coração pode ser entendido de 3 formas. Veja que riqueza. Apesar da sua imensa riqueza, né, semântica. Primeira maneira como o coração pode ser entendido, como o princípio da vida física. Claro, um dos principais órgãos que sustentam a vida, então ele é um dos princípios da vida, princípio da vida física. Segundo, como sede das faculdades espirituais, não só entendida como experiência de Deus, mas mais abrangente. Veja só, eles entendiam o coração também como sede dos pensamentos, Depois nós vamos ver que com a cultura grega, o sentido de pensar, que é próprio do coração e da Bíblia, foi um pouco retirado. Por isso que nós falamos que o sentimento está no coração e que a razão está na cabeça. Para os semitas, não. Para os hebreus, não. O coração também é a sede dos pensamentos. Mesmo no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 25, Jesus vai repreender lá os discípulos de Emaús, vai falar para eles: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração, como vocês demoram para compreender com o coração, sem inteligência. O coração é a sede da sabedoria, porque é nele que nascem as escolhas para o semita. Em Provérbios 2:5 se diz: se der ouvidos à sabedoria e inclinar a ela o seu coração para o discernimento, etc, etc. Vejam só, é no coração que acontece o discernimento, ali que se alcança a sabedoria. É a sede da memória, o coração, para os povos semitas, para os hebreus, melhor dizendo, já que nele fica retida a inteligência, o que ela decifrou, e também nele Deus coloca o seu preceito, o seu mandamento, é ali no coração, a sede da memória para o hebreu. Vai dizer também no livro do Provérbio, capítulo 4, versículo 21, não deixe que as leis de Deus apartem-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração para memorizá-las. Olha só, no coração, sede da memória. É a sede da vontade, por ser o princípio da ação, já que o homem faz aquilo que está no seu coração. Diz Isaías 10:7, antes no seu coração tenta destruir e desarraigar não poucas nações, Deus chamando a atenção pela boca do profeta, do povo, dizendo que lá, no fundo do seu coração, ele tem esse desejo de sair do seu caminho, de se desviar. É a sede também das paixões e dos sentimentos, segundo os hebreus, segundo os relatos bíblicos, já que dele provém o orgulho, a discórdia, a ganância, o ódio, bem como também o amor, claro, a coragem, a alegria, a felicidade. Por exemplo, o Salmo 19, no versículo 5 vai dizer: conceda-te o Senhor o que o teu coração anseia e realize todos os teus desejos. Conceda o que o teu coração anseia. Segunda forma. E por fim, para os hebreus, o coração é entendido como local da ação de Deus sobre o homem. Já citamos isso e reafirmamos. Em Provérbios 21, 1 e 2 vai dizer: o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas na mão do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Ali no coração do homem, segundo os relatos bíblicos, o Senhor realiza a sua graça no seu coração. Veja que riqueza, e claro, só estamos dando aqui um aperitivo. Tantas outras passagens bíblicas nós poderíamos utilizar aqui, do Antigo Testamento, por exemplo, ou do Novo Testamento, para falar desse sentido maravilhoso de coração, que é sede das emoções, dos sentimentos, mas sede da inteligência, da memória, de tudo aquilo que tem sentido para a vida do ser humano. É o coração que dá inteireza, não é? Depois os gregos também, bem antes da nossa era cristã, claro que depois vão conviver, a nossa cultura cristã será absurdamente influenciada pela cultura grega, mas eles já tinham uma concepção
belíssima, profunda e vasta de termos variados sobre o coração. Por exemplo, Homero e Hesíodo, nos seus poemas, os grandes poetas gregos, né? De maneira geral, vão dizer que o coração não é somente lugar das emoções e dos sentimentos, mas também do pensamento. Então veja o que lá atrás, para os poetas gregos, antes da filosofia clássica, o coração era também lugar do pensamento. Ele, o coração, é que experimentará as emoções, os sentimentos de felicidade, de tristeza, de dor. Ele é também a sede da valentia, da coragem. Não é apenas ele quem ama, mas ainda é ele quem imagina e reflete, segundo algumas concepções lá dos poetas gregos, por exemplo, Homero e Hesíodo, vai dizer a tese de doutorado desse nosso amigo Cristiano. Depois, será Empédocles, de Agriquento, no século V, e Filistão de Locros, que vão reafirmar também isso. Eram médicos os dois, portanto tinham esse contato com o coração físico, né? E eles vão também afirmar isso, que o coração não é só sede de sentimentos, mas também da inteligência. Mais tarde, depois uma outra bibliografia que eu quero citar aqui, é de um confrade nosso, de um missionário do Sagrado Coração, Alejandro Dier. Ele vai dizer que no grego clássico, o sentido figurado de coração vai ser absorvido pelo vocábulo sopro. Quando a filosofia ganha corpo no mundo grego, o sentido de pensamento, de reflexão que o coração tinha, vai pouco a pouco dando espaço, deixando de existir, melhor dizendo. Essa redução do significado, segundo Alejandro Dier, se dará por conta da influência da filosofia do grego clássico, que vai despojar o sentido de conhecer do coração para transferir o conhecimento para a inteligência, para a mente, para a atividade intelectual. Sobretudo vai ser Platão, é a ele que vai caber localizar na cabeça o conhecimento racional. E claro, com a grande influência do pensamento de Platão, esse grande filósofo, isso vai vir também para nós. Vai chegar na nossa cultura e vai influenciar, e até hoje nós temos ainda resquícios disso, né? E é muito forte a gente dizer que a gente pensa com a cabeça e a gente ama com o coração. Ao contrário do que pensa, por exemplo, os semitas, como nós estamos falando, e na Bíblia também. Aristóteles, outro grande filósofo, juntamente com Platão, discípulo de Platão, melhor dizendo, Aristóteles vai dizer que o coração é a residência da alma, que a alma habita no coração, sendo a sede do conhecimento sensível, portanto da memória e da imaginação. Depois, querido amigo e amiga que está conosco, nós temos no Novo Testamento, saindo aqui dessa menção ao mundo grego, nós temos no Novo Testamento uma riqueza maravilhosa de citações sobre o coração. Eu não sou biblista, não vou me atrever a aprofundar, vou somente citar algumas coisas, né? Para dar para nós esse gosto, quem sabe para a gente aprofundar mais depois. Mas Cristiano Moraes, a sua tese, vai dizer que devido à influência do pensamento e da cultura grega sobre a semita, né? Nós sabemos essa grande influência que teve na escrita dos evangelhos, depois dos outros livros do Novo Testamento, será levada a cabo com a tradução dos textos bíblicos, né, do hebraico para o grego, por exemplo, chamado de Septuaginta, como nós entendemos, né? A palavra mais designada para coração, quando vai fazer essa tradução do hebraico para o grego, vai ser agora cardia. Cardia vai ser a palavra que vai dizer sobre o coração, que vai dizer do coração, que vai significar coração na cultura grega. Nos evangelhos sinóticos de Lucas, Mateus e Marcos e nos Atos dos Apóstolos, encontramos muitas vezes empregada a palavra cardia, que significa coração. A maioria das vezes usada com o sentido semita, né, dos judeus. Assim aparece o coração ligado aos sentimentos, em especial ao amor. Em outro momento, por exemplo, vemos o coração também como sede da inteligência. E por aí vai, diversas citações sobre o coração no Novo Testamento, né? Jesus utiliza diversas vezes essa palavra, coração. Nós usamos uma jaculatória, né? Jesus manso e humilde de coração, fazendo meu coração semelhante ao vosso, a partir de um versículo, de uma citação dele, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de
coração. São Paulo, nas suas cartas, vai usar com muita frequência o termo coração, associando o coração à inteligência, referir as dimensões morais e espirituais do homem, mais precisamente ao homem interior. São Paulo usa muito esse termo homem interior quando se refere ao coração. Para Paulo, é o coração que devemos purificar, como diz lá em Romanos, pois ele é o fundo da consciência do homem, é o local onde só Deus tem acesso e perscruta, como em Romanos 8, 27. É no coração que Deus escreve as suas leis, segundo São Paulo. É, em um sentido mais amplo, o coração em Paulo, o lugar da consciência moral e religiosa. E por isso mesmo o lugar onde se eleva a prece a Deus, como está em Efésios, no capítulo 5, versículo 19, e de onde o homem recebe os dons de Deus e a fé, segundo São Paulo. Jean Roussier, um outro pesquisador, vai dizer que o coração é o aspecto mais profundo do ser. É aquilo que de mais íntimo e essencial a pessoa possui. Quando ele está comentando os textos de São Paulo, ele vai dizer. Depois um outro pesquisador, Ferdinand Prat, vai dizer que o coração é para São Paulo, como para os outros autores do Antigo Testamento, o centro da vida sensível, intelectual e moral. A sede universal dos afetos e das paixões, das lembranças e do remorso, da alegria e da tristeza, das resoluções santas e dos desejos perversos. O canal do Espírito Santo, segundo São Paulo, acontece ali, no coração. É o santuário da consciência. Isso é muito ligado ao pensamento de São Paulo, ligar o coração com a consciência, onde estão gravados os caracteres indeléveis das leis naturais, onde ninguém penetra, exceto os olhos de Deus. O coração é a medida do homem, o coração é o homem mesmo, vai dizer. Olha só, a título de curiosidade. Nas Sagradas Escrituras, se referindo muitas vezes à palavra coração, segundo o nosso confrade Alejandro Dier, ele diz que na Bíblia hebraica o termo coração aparece 853 vezes. Na Bíblia hebraica, 853 vezes aparece a palavra coração. E mais 8 vezes nas seções aramaicas do livro de Daniel, sendo, veja só que interessante, 147 vezes a palavra coração, ou outras palavras com esse sentido, aparecem nos Salmos, 147 vezes, 99 vezes, no livro de Provérbios. Dessas citações, 853, 814 se refere ao coração do homem. No Novo Testamento, a palavra coração, segundo o nosso confrade, aparece 159 vezes. Veja só que interessante. Só São Paulo menciona a palavra coração 51 vezes, sem contar as outras 11 vezes em que ela aparece na carta aos Hebreus. Depois de São Paulo, é Lucas quem mais utiliza. Ele cita a palavra 24 vezes no seu Evangelho e 21 vezes no livro dos Atos Apóstolos que ele também escreveu. Pode-se então afirmar, segundo Alejandro Dier, que nas Sagradas Escrituras o coração é como o centro de todo homem. Nas Sagradas Escrituras, o coração é como o centro de todo homem. O princípio interno que faz a unidade concreta do homem e de onde partem suas atividades dinâmicas e sua determinação moral. Veja que interessante. E quanta informação interessante, né? Quanta informação boa e bonita para a gente perceber a riqueza desse termo. Por isso, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, que está conosco aqui nos acompanhando, obrigado às pessoas que estão entrando, nos acompanham. Esse breve olhar sobre parte da história que acompanha o termo coração já nos faz perceber como é bonito e forte pensar que eu e você, que cada um de nós carrega consigo este espaço único, pessoal, maravilhoso e misterioso ao mesmo tempo, e que este desejo de entender esse espaço que é o nosso coração parece ser tão antigo quanto a humanidade. Penso que a busca verdadeira por este espaço de encontro só se dará de fato quando a gente quiser fazer esse caminho do coração, ou esse caminho para o coração. Porque é também aí, no coração,
onde vão acontecer os verdadeiros encontros. Ele sabe, não é? O verdadeiro encontro acontece quando acontece no coração, como resposta às nossas perguntas e buscas, que é o encontro conosco mesmos, o encontro verdadeiro com Deus, o encontro com os outros caminhantes que compartilham conosco, né, dessa aventura da vida. O problema é que nós quase não cuidamos deste espaço, ou não gostamos de fazer esse caminho para esse local, para esse espaço, esse local que é o nosso coração. Não cuidamos muitas vezes, né? E pior, muitas vezes nem temos consciência desse espaço sagrado que nós temos e que nós somos. E por isso não buscamos esse espaço. Se não buscamos, também não vamos encontrar. Pode ser que até já o tenhamos descoberto. Pode ser que numa experiência ou outra a gente saiba que quando a gente entra no coração, a gente tem esse encontro verdadeiro com a gente, com Deus, mas a gente sabe que não é tão simples ficar nele, agir a partir dele, e por isso a gente sai, foge muitas vezes dele, desse espaço que é o nosso coração. Porque essa expressão, ou melhor, porque esse encontro, essa busca, supõe encontrar-se com a verdade que habita dentro do coração de cada um de nós. E será que a gente está disposto a fazer esse caminho? Vocês vejam, amigos e amigas, você que nos acompanha, que a gente se preparar para celebrar o coração de Jesus é muito mais do que a gente fazer uma reza apressada, ou a gente recitar uma ladainha da boca para fora, ou rezar uma oração decorada, sem com que a nossa mente concorde com o nosso coração. É muito mais do que isso. A espiritualidade do coração, como nós vamos ver daqui uns dias, exige de nós uma postura, né, de vida. A verdade, espiritualidade tem a ver com a vida. É muito mais do que simplesmente uma devoção corriqueira que a gente faz de qualquer jeito. É muito mais do que isso. Supõe essa busca, supõe esse caminhar. Muitos já tentaram percorrer o seu próprio caminho, a gente sabe disso, seguindo as pegadas deixadas pelo testemunho e pela inspiração da vida de algum personagem ou de alguma ideia, esse caminho do coração. Essas tentativas foram adotando as características próprias de cada cultura, de cada época, dando origem a diversas correntes, né, e modos de vida. Alguns, sobretudo da tradição cristã, sentiram-se tocados pelo simbolismo do coração associado à pessoa de Jesus. A nossa tradição cristã tem uma riqueza para falar de coração que é maravilhosa. Só que esse tema nós vamos deixar para amanhã e para os outros dias. Então, hoje nós queremos ficar com essa pequena introdução como um aperitivo para a gente poder ir partilhando esses dias, né? Para a gente não ficar com tanta informação e para não somente jogar as informações, mas para que a gente possa ir refletindo também todos os dias. Então basta para nós hoje sabermos ou ficarmos com esta pequena partilha que a gente está fazendo, de saber da riqueza, da beleza, desse simbolismo que o coração tem e que está presente em outras culturas anterior ao cristianismo, que o coração é esse espaço sagrado que existe dentro de nós, centro da interioridade, né, que dá unidade ao nosso ser, não é somente das emoções, mas também da memória, é também da inteligência, da reflexão, como assim nós entendemos. E que esse caminho do coração é, na verdade, o encontro que a gente faz com a gente mesmo. E o encontro verdadeiro que acontece com Deus só vai acontecer de verdade se eu tiver essa abertura desse espaço que nós estamos chamando de coração. A proposta é que, agora ao longo dos próximos dias, a gente caminhe um pouco mais, tá bom? Amanhã nós entraríamos e conversaríamos um pouquinho, falando do termo iniciando essa caminhada sobre o termo coração, já dentro do cristianismo, olhando um pouquinho para a patrística, esse período que compreende os primeiros séculos até o 9º século da Igreja, citando alguns santos, alguns personagens importantes dessa época, como que eles entendiam essa questão. Já existia esse termo, Sagrado Coração, na patrística? Como que entendiam um pouquinho isso? Depois vamos entrar um pouquinho em algumas personagens da Idade Média, que fala para nós um pouco sobre a questão do Sagrado Coração, da mística do coração. Depois vamos falar aprofundar um pouquinho mais no que nós chamamos de devoção clássica do Sagrado Coração, com São João Eudes,
Santa Margarida Maria, os desdobramentos disso, depois Santa Margarida Maria, pela Idade Moderna, a reação da Igreja, as festas litúrgicas, caminhando um pouquinho na história, até chegar, por exemplo, na experiência do Padre Júlio Chevalier, queremos falar um pouquinho disso, e os desdobramentos disso até chegar no Vaticano II. Claro, uma visão panorâmica, apenas uma introdução, mas para a gente se preparar, tá bom? Eu agradeço a sua companhia e nós queremos encerrar esse nosso primeiro bate-papo, né? Já faz meia hora que estamos conversando e a gente vai tentar ser um pouco fiel a meia hora, no máximo 40 minutos todos os dias. Eu gostaria de encerrar esse momento com você, nessa nossa preparação para a festa do Sagrado Coração de Jesus na próxima sexta-feira, fazendo também um momento de oração. Nós estamos aqui pertinho do crucificado, não é? Contemplando aqui o coração de Jesus aberto. Então queremos rezar, colocar diante do coração de Jesus, colocar diante dele a nossa vida, esse momento que nós vivenciamos, tão difícil, que afeta toda a humanidade, todos nós no Brasil agora como epicentro dessa pandemia, que tem trazido tanta dor, tanto sofrimento. Queremos unir tudo isso ao coração de Jesus, aberto de amor por nós. Tanta gente com o coração ferido nesses dias, nesses tempos, queremos colocar tudo isso diante do coração do Senhor. Por isso eu convido você a entrar agora um pouquinho dentro do teu coração, a perceber o que está aí dentro movendo, qual que é o desejo, a necessidade, o sentimento que está aí, a intenção que você traz, para a gente colocar aqui diante do coração de Jesus. Coloque no silêncio do seu coração, unidos em um só coração, diante do coração de Jesus. Vamos rezar essa oração ao coração de Jesus, sobre uma frase do Padre Júlio Chevalier. Senhor Jesus, dono do Pai, do teu coração ferido nasce um mundo novo, nova criação de amor e misericórdia, com o Espírito Santo e o poder da ressurreição. Senhor Jesus, por meio da Igreja, que é teu corpo, torna presente em nosso tempo este mundo novo. Faze de nós oferendas vivas, renova-nos em teu amor. Conserva-nos como servidores entre nossos irmãos. Completa em nós o que falta à tua paixão, para que seus frutos alcancem a todas as pessoas. Que teu amor e tua ternura brotem do deserto do nosso coração. E nossos irmãos poderão beber a alegria das fontes abundantes do teu coração, para que chegue o dia em que nós, novos céus e nova terra, sejamos marcados com o teu selo, por meio do Espírito, para a glória do Pai e triunfo do Cordeiro. Amém. Maranatá, vem Senhor Jesus. Queremos rezar agora, vamos rezar todos os dias, o que nós chamamos de culto perpétuo. Uma tradição entre nós, missionários do Sagrado Coração, ter o nosso culto diário ao coração de Jesus. E cada dia nós temos um culto. E você é convidado a rezar conosco todos os dias, no finalzinho dessa live, o culto correspondente ao dia. Hoje é o culto de justiça. Acompanhe-nos com seu coração. Senhor Jesus, contemplando o teu coração aberto pela lança, desejamos completar em nossa carne o que falta à tua paixão. Dá-nos coragem para reparar nossas próprias injustiças e as de nossos irmãos. Queremos reconhecer as injustiças que se cometem em nossa comunidade, em nossa família, em nosso ambiente de trabalho, e lutar pela libertação de todos os filhos de Deus. Em união com Nossa Senhora do Sagrado Coração, nós te pedimos por nós, pecadores, para que saibamos deixar o nosso egoísmo, buscando a felicidade de nossos irmãos. Coração de Jesus, sede da justiça e do amor, tem compaixão de nós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. Santa Margarida Maria, rogai por nós. Muito obrigado a você pela companhia, pela paciência de estar conosco nesta meia hora, quase 40 minutos já, na verdade, não é? E nos encontramos amanhã novamente, às 20h30 todos os dias, para darmos mais um passo no nosso caminho do coração.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você, um bom descanso, obrigado pela sua companhia. Até amanhã.